Então, bom dia a todos. Hoje nós teremos uma discussão sobre os critérios de definição de remissão e até a recaída após o transplante de medula óssea para síndrome mielodisplásica associada à síndrome mieloproliferativa, os casos em que a gente tem overlap. Então, é uma situação em que o diagnóstico já é complexo e que a avaliação pós-transplante também pode ter suas dificuldades, seus desafios. A Carla é nossa residente do segundo ano e vai apresentar esse trabalho em que a gente participou. Obrigado, Carla. É, Bom dia, gente. Bom dia, professor Fernando. Como o doutor Fernando já me apresentou, né, eu sou residente do segundo ano aqui do HU, tá? E aí, hoje a gente vai discutir o guideline da EBMT, tá? E para tentar, né, como o doutor Fernando já falou, a definição de remissão e recaída pós-transplante na síndrome de overlap de SMD e NMP, tá? A EBMT é a Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea, tá? O guideline, ele vai se propor a falar mais de 3 grupos de doença, né? A síndrome de SMD e MNP overlap falam principalmente de 4 grupos de doença, que é a LMNC, a leucemia mieloide crônica atípica, que agora é chamada de SMD-NMP com neutrofilia, né? A SMD-NMP com SF3B1 mutado e trombocitose, e a SMD-NMP não especificada em outra forma, tá? Então, assim, o guideline, ele não vai falar tanto da LMMC, visto já ser uma patologia mais estudada, tá bom? E aí, a agenda da aula, né, vou fazer uma breve introdução com a definição de SMD e MNP overlap, né, para a gente tentar entender o que é esse grupo de doenças, visto a raridade, visto a dificuldade diagnóstica, falar um pouco sobre a fisiopatologia, né, a classificação e a estratificação de risco, a gestão da SMD e MNP overlap, o que assim, é mais como a gente vai encarar em relação ao tratamento, eu não vou especificar o tratamento até porque não é o foco realmente da aula, né? E aí, na sequência, a gente vai entrar para entender o guideline da MPMT, eu vou falar também sobre um paper que é da SPTMO, né, que fala sobre os dados de comparação entre os pacientes transplantados de SMD comparando com SMD barra NMP, tá bom? E aí depois a gente vai para a conclusão, né? As síndromes de overlap, né, de síndrome de plasma neoplasias neoproliferativas, elas são neoplasias mieloide extremamente raras, né? E aí elas vão apresentar uma grande heterogeneidade clínica, biológica e molecular, daí então a dificuldade diagnóstica, né? O grande desafio delas são os dados, né, que são limitados devido à baixa incidência, então a gente tem uma certa dificuldade de estudo, de comparação de resultados, tá? Elas, como eu já falei anteriormente, elas vão abranger 4 grandes grupos de doenças, tanto pela OMS quanto pelo ICC, né, que é a leucemia mielomonocítica crônica, a leucemia mieloide crônica atípica, agora né, denominada SMD/MP com neutrofilia, e a SMD-NMP com SF3B1 mutado, trombocitose e a SMD-NMP de tipo não especificado, tá? Em relação à epidemiologia, como eu falei, o guideline da EBMT, ele vai, se, ele vai, não vai falar, não vai focar na LMMC, visto já ser uma doença mais estudada, né? O foco dele realmente é tentar definir, né, remissão e recaída para as outras entidades, né? A SMD, NMP com SF3B1 mutado em trombocitose, a LMC atípica, né, e a SMD e NP não especificada. Mas, tentando resumir a epidemiologia, né, são doenças que vão ter a idade mediana de diagnóstico entre 70, 65 a 80 anos, a mediana de diagnóstico 70 anos, a gente vai ter uma predominância masculina aí na SMD-NMP com neutrofilia e na SMD-NMP de tipo não especificado, tá? A LMC atípica, né, ela vai ter uma incidência estimada de 0,1 caso por 100 mil habitantes ano, né, e
resumindo, são doenças muito raras, né, que vão predominar em idosos e vão ter dados epidemiológicos muito limitados devido à raridade, tá? Em relação à fisiopatologia, talvez assim, esse slide seja um dos mais importantes para os residentes de clínica principalmente, para a gente tentar, né, entender a fisiopatologia da doença e para quando chegar na discussão do guideline, propriamente dito, a gente conseguir entender o que está sendo discutido, tá? Como eu já tinha falado, é um grupo de doença com heterogeneidade clínica muito ampla, né? Então, assim, essa heterogeneidade está relacionada com a própria biologia da doença, certo? Então, aqui eu quis trazer as principais alterações moleculares, né, relacionadas a esse grupo de doenças, né, de SND, NMP overlap. Né? Então, a gente vai ter, principalmente coexistindo, mutações que são responsáveis por citopenias e displasias, né, e mutações que são responsáveis pela proliferação celular, dando essa clínica e apresentação dessas doenças, né? Então, a gente vai poder dividir essas principais grupos de mutações, né? Em três grandes grupos, que são as mutações epigenéticas, as mutações de splice, né, que estão relacionadas aí a alterações do spliceossomo, e as mutações de sinalização, tá? As mutações epigenéticas, elas vão representar eventos precoces na evolução clonal, tá? Então, assim, genes muito importantes, como o FET2, o DNMT3A, o AXXL1, eles vão estar presentes nesse tipo de mutação. O TET2 e o DNMT3A, eles vão atuar aí na alteração de metilação do DNA e o AXXL1, principalmente no remodelamento da cromatina. Então, eles não vão alterar diretamente a sequência do DNA, mas eles vão modificar, né, os genes que vão ser expressos ou silenciados, e isso vai criar uma vantagem clonal, tá? Uma vantagem competitiva para esse clone hematopoético mutado. E aí, isso vai estabelecer uma base para a expansão clonal, certo? E aí, em relação às mutações de splice, né, a gente precisa primeiro entender o que é que acontece normalmente, né? Eu vou ter um RNA, né, um pré-RNA mensageiro, e aí, no processamento normal desse RNA, eu vou ter exons, né, que são os locais codificantes, e os introns, que são os locais não codificantes. E aí, esse spliciosomo, ele vai atuar cortando, né? Ele vai atuar cortando os locais corretos, retirando as regiões não codificantes, que são os introns, para que esse RNA seja lido de forma correta e que produza a proteína de forma correta. Quando eu tenho mutações de splice, né, que os principais genes mutados vão ser o SF3B1, o SRSF2, o U2AF1, esse spliceossom vai ficar disfuncional. Então, ele não vai conseguir cortar no local correto, né? Esse RNA vai ter a presença de introns, porque vão ficar retidos. E aí, essa alteração no splice vão produzir transcritos anormais. E aí a gente vai ter uma hematopoiesia ineficaz, né? E a presença de displasia, né? O que também já explica um pouco uma das características da doença, né? E aí a gente vai ter o terceiro, né? O terceiro bloco, que são as mutações de sinalização, tá? Que são, que vão acontecer em um segundo momento, certo? Essas mutações podem surgir, as mutações proliferativas, né? Principalmente envolvendo as vias de sinalização da JAK2, da calreticulina, as vias do RAS, né? NRAS, CARAS, e eles vão ativar continuamente, né, as vias intracelulares de crescimento, sobrevivência, ocorrendo então a proliferação clonal, a sobrevida celular e aumentando essa expansão mieloide, certo? Então, o resultado é essa expansão clonal, tá? Vindo de uma regulação epigenética e de alterações de mutação do splice associada com as mutações de sinalização, né? Que vão estar aí
são certas alterações de proliferação no mesmo clone hematopoético e a gente vai originar o fenótipo híbrido das síndromes de SMD e MP overlap.